Na verdade, meu filho estava assistindo e aí eu parei um pouco lá e vi um pedaço de um filme. Ah, as Crônicas de Nárnia? As Crônicas de Nárnia. E aí tem um trecho do filme que é bem assim. Tinha um personagem que eles estavam querendo invadir um castelo e eles combinaram alguma coisa lá, um passo a passo da invasão. E aí um dos personagens entrou primeiro no castelo e ficou posicionado em um local estratégico. E quando algo acontecesse, que eu não sei o que é, que eu não estava vendo, quando algo acontecesse, ele ia ter que dar um sinal com uma lanterna, piscar lá algumas vezes. Quando o exército que estava esperando do lado de fora visse a luz piscando, eles invadiriam, eles entrariam naquele castelo. Só que aí o que acontece? Esse cidadão que foi lá para dentro do castelo primeiro, que tinha que dar o recado, ficou brincando lá com a lanterna e aí deixou a lanterna cair. Deixou a lanterna cair, foi tentar recuperar, e aí começou uma luta lá com o soldado, e a lanterna foi acesa, e aí a lanterna ficou lá sendo mexida, que eles estavam brigando, e a luz ficou passando assim. E aí a turma, o exército que estava do lado de fora, quando viu aquela luz balançando, mexendo, o camarada pegou, viu aquilo e diz: o que ele quer dizer com isso? É para a gente ir ou não? Quando ele disse isso, na hora saltou o texto de 1 Coríntios, capítulo 14. Abre aí, por favor. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 6. Quando eu vi aquela cena, eu falei: nossa, não é que é verdade o que a Bíblia diz? Se não der o sinal correto, o exército não vai saber o que fazer. Olha só, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 8. 1 Coríntios 14, 8. Diz: pois também, se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Se a trombeta der um som incerto, quem se preparará para a batalha? Se a trombeta fosse... Viu como minha trombeta é boa? Eu imito igualzinho. Queridos, quando eu vi aquela cena do filme, a lanterna sacudindo de um lado para o outro, e o camarada disse: o que ele está dizendo? E eu falei: cara, não é que é assim mesmo? Se o sinal for incerto, as pessoas não vão saber o que fazer. E nós temos que parar e nos analisar. O que é que nós estamos fazendo na nossa vida? Tem dia que a gente diz que quer casar. Tem dia que a gente diz que quer viver solteiro para sempre. Tem dia que a gente diz que quer comprar uma bicicleta. Outro dia a gente diz que quer comprar um carro. Eu quero morar no apartamento. Não, eu quero morar em casa. Quero morar não sei aonde. Quero fazer isso. Quero fazer aquilo. E aí, quais são os resultados que nós vamos alcançar? Nenhum. Por quê? Porque você não tem convicção do que você quer na sua vida. Você vive uma vida muito incerta. Uma hora você ama a sua mulher, ama o seu marido, não, vamos trabalhar e vamos restaurar nosso casamento, vamos fazer dar certo. Outra hora você quer se separar. Vá se separar, infeliz, para você ver o que é angústia e sofrimento. Porque a gente quer, não dá certo, separa. Vai, depois você vai ver. Filhos, uma história, marcas, que você jogou fora por quê? Porque, como diz a minha esposa, se você não quer crer para esse casamento, para o próximo casamento você vai ter que crer. Porque se você não crer, não vai dar certo do mesmo jeito. Então é melhor a gente ajeitar logo agora. Se o som da trombeta não for
bem definido, os resultados não vão chegar. Abra aí agora em Mateus, por favor. Capítulo 11, versículo 2. João Batista veio antes de Jesus, começou o ministério dele antes de Jesus, e o ministério dele era preparar o caminho para Jesus, e ele começou a anunciar, olha, vai vir um depois de mim, que esse é o Messias, é o cara, é ele. E aí Jesus aparece, e ele diz, esse aí é aquele de quem eu falei. Deu testemunho que Jesus era o Cristo, era o Messias. E aí o tempo se passa, João Batista não segue a Jesus, continuou fazendo o seu trabalho à parte. E quem fica à parte de Jesus, o fim é a frustração. Se você viver uma vida à parte de Jesus, o fim da sua vida vai ser dúvida, frustração e sofrimento. E aí João Batista chega a essa altura do campeonato, preso, e diz para os discípulos, vão lá e perguntem para Jesus se ele era o que tinha que vir mesmo ou tem que vir outro. Olha só o versículo 2, quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou-o por seus discípulos perguntar-lhe, és tu aquele que estava para vir ou havemos de esperar outro? Ué, foi esse João que disse que Jesus era o cara e agora está perguntando, meu amigo. E Jesus respondendo disse-lhes, ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. O que é que vocês estão ouvindo e vendo? Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Queridos, a minha trombeta, o meu toque está muito bem definido. O que é que eu prego? O que é que qual o propósito? Onde eu quero chegar? O que é que eu estou fazendo nesse mundo? O que é que Verbo da Vida, a Associação Vida Triunfante, Rema, prega? O que é que você quer, pastor? Qual a sua mensagem? A minha mensagem é essa, que em Cristo, os cegos aprendem a andar com a varinha. Não? Mas a gente tem ouvido mais que a graça é um poder para você suportar a fraqueza, a dificuldade, que o Evangelho é só um paliativo para você conseguir sobreviver até chegar ao céu. Aqui na terra é só sofrimento, mas quando chegar lá, aí vai ser maravilhoso. Quando chegar no céu vai ser tão lindo. Queridos, o evangelho que eu prego é o evangelho de Cristo Jesus. O evangelho de Cristo Jesus é o seguinte, os cegos veem. Qual é? Olha só, João Batista pergunta, você é o Messias ou temos que esperar o Messias? Aí Jesus diz, a prova de que eu sou o Messias é que os aleijados andam. O que é que Jesus está dizendo? Quem abre a sua vida para o Messias, o que está ruim vai ser transformado em bênção. Que evangelho é esse de paliativo? Que evangelho é esse da gente aprender a se aguentar? Aprender a se aguentar? Você está de brincadeira comigo? O evangelho que eu estou pregando, então olhe para mim. E não para o pastor Elias. Aleluia. É o evangelho que diz, ei, você conheceu quem? Foi Jesus.
Quem conhece Jesus, acontece o quê? Irmãos, quando eu me rendi ao Senhor Jesus, conhecendo a palavra dele, porque antes eu tinha direito, mas eu não sabia, eu era ignorante. Mas quando eu me acheguei a Jesus, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Ele se fez carne e habitou entre nós. Jesus é a sua palavra. Quando você se rende à palavra de Deus, você está se rendendo a Jesus. Quando você se encontra com a palavra de Deus, você está se encontrando com Jesus. E quando eu me encontrei com Jesus, o meu casamento, que estava à beira de acabar, se transformou em algo sólido, indestrutível. Que prepotência, hein, pastor? Diz que seu casamento é indestrutível. Estamos firmados na rocha. E não é por causa de mim, nem por causa dela, mas é por causa do fundamento. Isso não é orgulho não, irmãos. Isso não é soberba não. Isso aí é humildade. Reconhecer de que quem nos guarda, que quem nos protege, que quem nos mantém é infalível. Nós estamos alicerçados em Cristo Jesus e é um alicerce que nunca vai ruir. Pastor, o que você tem? Tu acha que vai dar certo? Eu não acho, eu tenho certeza. Não vem com conversa de acho para mim. É por isso que nem todo mundo quer ficar perto da gente. Por quê? Porque às vezes é mais fácil levar no banho-maria. Não, vamos lá e ver se vai dar certo. Vai tentando aí, se não der, que pena. Se não der, a culpa é sua! Aleluia! Agora, é mais fácil de ouvir. Se não der, que talvez fosse um propósito de Deus. Que Ele tem plano de eu viver uma vida miserável aqui. Ele tem plano de eu viver doente. Ele tem plano de... Irmãos, o que não está ainda transformado na nossa vida, das duas uma. Ou é porque a gente não está andando em fé, ou se a gente está andando em fé, então é só perseverar, que vai se manifestar. Eu precisei perseverar com ela. Ela precisou perseverar e eu precisei perseverar. Mas a gente se apegou à palavra. E as coisas foram acontecendo. E as coisas foram acontecendo. E tinha dia que a gente brigava. E o sentimento que chegava é: isso é tudo falsidade. Vocês estão aí fingindo. Tá vendo? Voltou tudo nada. Cada vez que o diabo vinha mentir na minha mente. Dizer: tá vendo? Olha o jeito que ela agiu com você. Ela não vai mudar nunca. E lá em 2004, eu comecei a ouvir um cara falando: ei, irmão, comece a rir, irmão. E aí tinha hora que eu queria andar em fé na frente dela, rir na frente dela, mas aí fazia era irritar ela. Eu tive que aprender a fazer do jeito certo. Dava só uma risadinha. Mas não estava rindo dela, estava rindo pela fé. E era assim, ó. Tinha hora que era assim, ó. Ai, que desgosto. Mas eu fiquei firme. Por quê? Porque eu estava decidido para onde eu ia. Eu tinha um alvo, o meu alvo é restaurar o meu casamento. O meu alvo é restaurar o meu casamento. Eu vou restaurar o meu casamento. E eu me agarrei àquilo, e eu alcancei aquilo. Agora, se o toque da trombeta for incerto, como é que os exércitos vão atacar? Se eu começasse a dizer: não sei, de repente eu vou arrumar outra mulher. Como é que os anjos iam trabalhar a meu favor? Como é que a unção do Espírito ia trabalhar dentro de mim? Eu tinha que ter um alvo certo. Eu tinha que dar o toque certo que trouxe os exércitos celestiais para trabalhar em meu favor. Você tem que tomar uma decisão na sua vida.
decidi me separar. Larga de ser doido! Isso não é decisão, isso é loucura! Pastor, mas você não sabe o que já aconteceu. As marcas que já foram feitas. Querido, não tem cicatriz que Deus não resolva. Queridos, às vezes eu conversava com ela, eu estou falando de mim porque eu não falar dela. Porque eu estou pregando, né? E situações que a gente já tinha se machucado um ao outro. Queridos, tinha hora que eu passava por situações com ela, acontecia alguma coisa, que vinha um sentimento tão forte dentro de mim. De rejeição, de chateação, de tristeza, de mágoa, de raiva dela. Irmãos, era um sentimento tão forte, tão forte, tão forte. E as palavras do pastor Joselito ecoando na minha cabeça. Você pode andar em amor. Você pode andar em amor. O amor de Deus já está no seu coração. O amor de Deus já está no seu coração. E aquele sentimento tão forte, querido, era tão forte o sentimento. Tão forte. E a coisa que eu menos queria era tratá-la com carinho. O negócio era sério, meu amigo. Tá pensando o quê? E eu não queria dar o braço a torcer, eu queria sair de casa sofrendo, mas eu queria ir embora, eu queria deixá-la, eu queria que ela sentisse. Agora, se só eu já passei por isso, me perdoe, viu? Se eu sou o único pecador aqui, né? Eu não sou pecador, não. É isso mesmo. Quem nunca tiver passado por isso, atira. Ô, solteiros não vale não, viu? Eu falei para os solteiros, que tava querendo montar uns casaizinhos aí. Eu falei, fulano com fulano dá certo, não dá não, ficaram indignados comigo. Teve uma menina aí que queria dar uma pedrada na minha cabeça. Mas o meu foco não é casar fulano com Beltrano, eu não sou cupido não. Agora, meu foco era despertar essa molecada, mole aí, uns machos velhos aí. Não, quando eu falo, fulano Beltrano, não, você não precisa ficar com o Beltrano, você que decide, mas você tem que tocar a trombeta com o som certo. Tem uma machaiada aí que dá... Mulher nenhuma vai chegar não vai ser conquistada não. Toca a trombeta em Sião. Irmãos, deixa eu falar como é que eu conquistei a Fernanda. Pega aí, vocês aí que estão precisando aí. É o seguinte, tava eu lá, moleque, skatista, lixento, largado. Só não era sujo, era limpinho. Ela ficava zoando de mim, dizendo que eu era sujo. Eu não sabia, graças a Deus, que se eu soubesse, eu tinha desanimado. Se eu soubesse que ela zoava de mim com a amiga dela. Eu olhei e falei, gatinha, né? E aí eu fiquei pensando, decidindo o que eu ia querer. Se eu queria ela ou não. Porque o primeiro ponto que você tem que fazer é decidir. Você precisa decidir se você quer de fato mudar a sua vida financeira ou não. Porque tem gente que diz que quer, mas não quer não, viu? Quer sem vergonha. Que não quer fazer o que tem que ser feito. Não quer ser disciplinado. Não quer ser controlado. Não quer trabalhar. Tem que trabalhar. Aleluia. Força, vigor, ousadia, intrepidez. Eu sei, queridos, que muitos homens, que pesa mais sobre os homens. Não é nem preguiça não, mas é que tem que vencer
os traumas, os medos, fraquezas. Mas deixa eu te falar, a palavra de Deus é poderosa para transformar você. Para te levantar em ousadia, em coragem, para você trabalhar. Não estou aqui para julgar, condenar você não, mas estou aqui para dizer, você pode sair dessa situação. Só dê o primeiro passo, começa a dar o passo, vai, mexe. Aí eu estava lá, olhando. Aleluia. Os caras mais velhos lá, os playboyzinhos, ó, tudo azarando ela. E eu falei, grande é o mistério. Senhor, o desafio é grande, Senhor. Aí tava lá, festa junina, gospel e tal. Aí ela, teve uma hora que ela deitou no gramadinho lá. Aí eu deitei também. Fiquei trocando ideia perto da fogueira, né, a galera espalhada, tudo. Ah, meu amigo. Aí eu falei, achei o que eu procurava, eu achei o que... Queridos, depois que eu decidi, eu fui à luta, meu irmão. Aí tinha uns caras lá, não sei o que, azarando ela. Meu amigo, eu já cheguei chegando. Já falei pro meu amigo que eu achei que o meu amigo estava afim dela também. Já falei, olha, tô afim dela. Já falei antes que ele tocasse no assunto, que se ele falasse eu ia ter que desistir por amizade. Então ele que desistisse. Cara, tô afim daquela mina ali, ó. É mesmo, cara? Tu tinha que ver a decepção. Marquei, ó. Já cheguei lá. Não, quando eu percebi, eu falei, se ele disser pra mim que tá afim dela, eu vou ficar com o coração quebrantado e não vai dar, eu vou ter. Então eu corri. Tô afim dela. Sério, cara? Sério? Massa, né? É. Muito legal. Deus tá falando aí com esse solteiro aí. E aí o que foi? Parti pra cima, meu amigo. Quer uma carona? Não, eu quero. Não, é caminho, é nada do outro lado. E aí teve um episódio que colocou em risco a minha missão. Seríssimo. A gente, né, já ali um fim de semana, a gente conversou. Fim de semana seguinte, a gente saiu, uma turma tal, e pô, foi massa. E tava mais assim, ela ainda me deu uma gelada ainda. No outro dia, tá eu lá sentado. E aí tinha uma enviada das trevas, que sentou do meu lado. E eu comecei a suar, e eu falei, cara, como é que eu tiro essa mina daqui, sem ser grosso? Quando eu olho, quem é que tá chegando? A Fernanda. Caramba, velho, me viu sentado com a menina ainda encostando em mim. Cara, que eu vi aquilo, eu falei, tenho que ir embora. E a menina, eu vou com você. Vai nada! Arreda, Satanás! Que raiva que me deu! E eu falei, não, eu tenho que ir embora! Alexandre, vamos embora, um amigo meu, vamos embora! E ele, o que foi, cara? Eu falei, vamos embora! Para piorar a situação, eu saí voado, mas a Fernanda não viu que eu saí sozinho. E ela achou que eu tinha saído com a menina. Isso foi no domingo à tarde. Quando foi mais tarde, eu voltei para o culto do domingo à noite. E como é que a Fernanda estava? Aí é bucha, como diz o pastor. Tava nem conversa comigo. E eu cheguei lá com o meu cara lavado. Oi? Sentou, tava ela e a amiga dela. A igreja estava cheia, mas tinha vários lugares vazios. Ela conseguiu achar o único lugar que tinha 2 poltronas livres e completamente cheio dos 2 lados. Foi lá, sentou. Era impossível sentar do lado dela. E eu sentei na retaguarda. E fiquei, eu não sei o que foi pregado naquele dia, eu não tenho a mínima ideia.
Mas se vocês prestem atenção, viu, no que eu estou pregando. O quê? Não falei nada. Eu presto atenção no culto, eu prestava. Irmãos, toquei a trombeta mesmo, porque terminou o culto, eu fui lá. Quer o cara? Não, quero, não quer, não. Falei, vamos! Aí, tô eu com o meu amigo e ela. Vocês tinham mais alguém? Aí eu, né, aquelas disfarçadas mais ridículas. Já viu que um adolescente é fraco, né? Eu falei, cara, falei pro meu amigo, cara, aquela menina, nossa, que menina chata no meu pé. E agora eu dei o bazar mesmo, que eu não quero nada com ela. Só pra Fernanda ouvir, ô, coisinha tosca, cara. Foi fraca essa ali. Ela disse que não colou, não. Bucha mesmo, cara. Eu não sabia o que fazer, eu tava desesperado. Tava perdendo a mulher da minha vida. E eu nem sabia que ela era a mulher da minha vida. Eu tava ali para ver o que ia rolar. Mas graças a Deus que o toque da minha trombeta estava firme. Eu falei, eu quero. E continuei. E aí deu a igreja do Gama, né, para tu ver. A decisão é algo fundamental na sua vida. Existem coisas que você tem dito que você quer, mas você não está agindo como quem quer. E sabe qual vai ser o resultado? Nenhum. Porque você não quer. Você não está dando o sinal correto, você não está tocando a trombeta correta, você não está fazendo o que a Bíblia manda você fazer. Você quer restaurar seu casamento? Vai andar em amor, vai andar na palavra, vai aprender sobre casamento, vai fazer alguma coisa. Queridos, por que você quer levar, por que você quer deixar seu casamento ir à ruína? Você nem está tão afim assim de separar, mas você está deixando o casamento acabar. Por quê? Para você chegar diante de Deus com essa vergonha, dizer, Senhor, eu deixei acabar a minha família, meu casamento. Por que você não decide hoje restaurar o seu casamento? Por que você não decide hoje restaurar a sua paz, a sua alegria? Por que você não decide hoje restaurar a sua vida financeira? Por que você não decide hoje restaurar a sua empresa? Seu orgulho, sua santidade, seu caráter? Você não tem caráter não? Pois decida restaurar seu caráter hoje. Você precisa ser firme nos seus propósitos, firme nos seus projetos. E se você decidir, a mão do Senhor vai pegar junto com você. Porque cada vez que você dá um toque da trombeta incerto, Deus não pode trabalhar para você. Está escrito aqui. Como o exército vai partir para cima, se o toque for incerto da trombeta? Saia desse poço. Você está aí atolado. Meu amigo, sai dessa depressão infeliz. Sai dessa fraqueza. Estou fraco. Pois decida sair dela agora. Decida mudar a sua vida. Sabe, queridos? Eu precisei, anos atrás, decidir sair de uma situação que estava me abatendo. Teve dias que eu estava meio para baixo. Mas eu precisei decidir sair disso. Saia, se levante, se posicione. Porque olha, você é o chefe da sua casa, quando você se posicionar, sua esposa e seus filhos vão te seguir. Você é a mulher sábia, quando você se posicionar, pela sua sabedoria, você vai conquistar seu marido, ele vai te seguir. Você só precisa fazer algo, você só precisa se decidir, fazer o que você quer que seja feito, fazer acontecer o que você está desejando. Quer ministério? Se posicione de verdade como ministro. Vá se encher da palavra, vá se encher do Espírito, vá ser correto, vá ser pontual, vá ser fiel, vá fazer o que tem que fazer. Se posicione.
fique aí titubeando entre dois pensamentos. Você tem chamado ministerial? E por que está indo se envolver com coisas naturais? Apagar o seu chamado. Vá fazer, vá. Você sabe o resultado disso. Você fraco, apagado espiritualmente, desanimado. Queridos, não sou contra. Vocês veem que uma das coisas que eu muito prego é sobre avançar, sobre crescer, sobre estudar, sobre prosperar, sobre abrir empresas, sobre fazer coisas. Fazer um curso, vá se preparar. Mas deixa eu te falar uma coisa. Se você tem um chamado ministerial e você está indo mexer com outra coisa, deixa eu pintar o quadro do seu futuro. Desânimo, frustração. E depois você vai vir me perguntar, igual João Batista perguntou para Jesus: és tu mesmo? Ou tem que vir outro? É você mesmo que vai me enviar, pastor? É, meu amigo. Era para ser, né? Mas você foi se envolver com as coisas naturais? Foi investir tempo naquilo que você sabe? Querido, se você tem um chamado, e você está pegando outro caminho, eu estou avisando pelo Espírito para você hoje. O seu futuro é frustração, desânimo. Porque você acha que dinheiro vai substituir o seu chamado? Você acha que título vai substituir o seu chamado? O que Deus já colocou no seu coração? Vai nada. Você pode ganhar dinheiro, você pode ganhar conhecimento, você pode ganhar título. E junto com isso você vai ganhar frustração, desânimo. E chegar no fim da vida e dizer: não cumpri a minha carreira. E aí, do que valeu? Do que valeu? Eu estou aqui falando de desequilíbrio, de largar sua família, de ser negligente. Vá trabalhar, vá ganhar dinheiro, vá sustentar. Mas você precisa caminhar na direção que Deus falou ao seu coração. Na direção do seu chamado. Não pegar um outro rumo. Não seguir para algo que vai tirar você da sua alegria, da sua paz. Olha, queridos. Quer saber se Jesus é o Messias? Olha lá. Os cegos vendo. Os coxos andando, os leprosos limpos. Ei, pastor Bud disse, não sei se vocês repararam, mas um dos textos, um dos vídeos aqui que mostrou, foi ele dizendo: eu vou pregar cura até o último dia da minha vida. Alguém reparou esse pedacinho? Ele morreu na quinta-feira. Sabe o que ele estava fazendo na quarta-feira? Pregando lá no centro de cura. Ele pregou até o último dia da vida dele. Cura. E na quinta de manhã ele morreu. Ah, pastor, mas ele morreu. Parece que foi um infarto. Não sei, parece que foi um infarto. Hã? Uma parada cardíaca lá. Queridos, deixa eu te falar uma coisa. Pastor Bud morreu. Poderia ter vivido mais. Mas o que eu ouvi da boca dele foi: eu negligenciei o meu corpo. Eu fui descuidado. Eu trouxe essa doença para mim. Mas ele nunca deixou de falar a verdade. Cristo tem cura para a gente. A vida de ninguém anula a verdade da palavra de Deus. E eu me orgulho do pastor Bud. Porque ele falhou. Palavras dele. Ele falhou. Mas ele nunca quis esconder o erro dele, dando uma ajeitadinha na palavra. Porque às vezes o nosso erro, a gente quer esconder. E quer dizer que não, é porque não é bem assim. Meu casamento não foi restaurado, é porque não é bem assim. É porque a gente falhou. E às vezes, quando a gente quis consertar, já tinha passado. Mas a palavra de Deus continua sendo certa. E para a gente que está vivo, o que devemos fazer? Ajustar o que precisa ser ajustado e prosseguir para o alvo. Pastor Bud disse: eu quero um
centro de cura em cada igreja Verbo da Vida que tiver condições de colocar o centro de cura. O centro de cura funciona no Brasil já há mais de um ano. Eu não sei exatamente quando começou. E só uma igreja, além da lá em Campina Grande, é lógico, onde o pastor Bud estava à frente. Só uma igreja começou o centro de cura. Qual foi? A igreja do Gama. E eu quero dizer para vocês, o centro de cura não vai parar. Mas nós vamos continuar correndo com a visão. Amanhã, nós temos mais uma semana de centro de cura. Como é que funciona? São 5 ministrações, de segunda a sexta, todos os dias às 20 horas. Os doentes, não é para você vir aprender a ensinar sobre cura, é só para quem está com alguma dor, alguma enfermidade. Vai vir e vai ouvir a pregação do Evangelho especificamente sobre cura durante 5 dias. E no último dia, na sexta-feira, nós vamos orar e impor as mãos. Nós temos várias pessoas que receberam curas. São 5 dias, irmãos, onde a pessoa vai ouvir 5 temas diferentes dentro desse tema de cura. E fé é gerado, vai sendo gerado. E na sexta-feira nós impomos as mãos e as pessoas recebem a cura. Nós temos vários testemunhos de pessoas que já foram curadas nesses últimos meses. Então você, se tem algum problema de saúde, vem amanhã, às 20 horas. Durante uma semana você vai ouvir sobre cura e você vai receber a sua cura. E se você conhece alguém que está com algum problema de saúde, traga essa pessoa. E ela vai ouvir a pregação do Evangelho e ela vai ser curada. Porque, queridos, só começou. E sabe que o centro de cura do mês que vem, sabe como é que vai ser? Nós vamos anunciar na rádio uma semana. Nós vamos estar pregando. Porque é assim, queridos. Nós temos sido fiel no que está nas nossas mãos, Deus vai nos aumentar. Então, nós temos anunciado o centro de cura, entregando panfletos, falando para as pessoas e fazendo o nosso trabalho. Fiel. Deus agora está nos acrescentando. E nós vamos ter meia hora por dia para convidar pessoas do DF inteiro. E deixa eu te falar, pessoas de todo o Distrito Federal e em torno virão para o Gama e vão receber cura. E daqui a pouco pessoas de outros estados vão estar vindo aqui. É melhor vocês acreditarem. É melhor você pegar junto comigo, crendo agora. Para você dizer, eu faço parte disso. Do que dizer, eu assisti isso. Não seja apenas um espectador, mas seja um participante. Ei, eu não apenas assisti o pastor Bud pregando a palavra, mas eu sou participante dessa revolução que está acontecendo. Aleluia. E você também pode e deve ser participante disso. Então amanhã, tragam pessoas doentes. Queridos, é uma semana só. Vá buscar, se empenhe, se esforce. Ei, sai do seu conforto. Não é possível um negócio desse, rapaz. Vá buscar na casa da pessoa. Mas pastor, eu chego meio em cima da hora, o trânsito, não sei o que, querido. Se na hora da dificuldade você se mostrar fraco, quão fraca é a sua força? Está acabando, o trânsito vai melhorar. Mas e agora? Enquanto não termina, você desfalece? Eu acho que a gente podia fechar a igreja, parar com culto e com rema e voltar só quando a obra terminar. O que vocês acham? Queridos, hoje é dia de milagres. E essa é uma semana de milagres. Na minha e na sua vida. Amém? Então tragam pessoas para o centro de cura amanhã. E durante toda essa semana eles serão edificados. E nós vamos honrar a mensagem que o pastor Bud trouxe, a vida dele, seguindo a visão, fazendo o que ele trouxe para a gente. Amém? Aleluia. Deus é muito bom. Tem alguém que ainda